quando a gente vai falar de ataque, talvez você já tenha até me visto falar sobre isso em alguma outra aula, enfim, sobre os sistemas, né, de evolução quando a gente vai falar de ataque e os sistemas de recuperação quando a gente vai falar de defesa. Então, o sistema de ataque ele passa por um modelo primário que se chama sistema de evolução 1, 2 e 3. A definição das áreas são essas. É claro que a gente tem aqui linhas imaginárias, né? E essas linhas imaginárias aqui, elas podem passar 1 metro, 2 metros, mas mais ou menos elas funcionam dessa forma. Nós temos aqui uma área destinada à área de saída de pressão, que é essa que a gente chama de sistema de evolução 1. Depois nós temos uma área chamada de sistema de evolução 2, que é uma área destinada à organização do ataque, e depois nós temos o sistema de evolução 3, que é uma área destinada às aberturas e finalizações. Então, aqui é a zona de ataque principal. Então, essas áreas elas são trabalhadas, às vezes, de formas separadas, né? Eu trabalho só essa área, ou só essa área, e tem determinadas sessões que essas áreas elas são interligadas. Eu começo com o início, o meio e a finalidade do jogo. Eu começo trabalhando elementos aqui, para que depois eu consiga evoluir para o 2, do 2 eu evoluo com algumas manobras que são específicas para esse setor, até eu chegar lá no sistema 3, que é onde eu vou finalizar as ações. Fique tranquilo, eu estou fazendo aqui um brainstorm, né? Estou colocando um monte de ideias aqui, de sugestões, e depois a gente vai organizando tudo isso, porque eu tenho alguns exemplos práticos para mostrar para vocês, que vai facilitar um pouquinho a compreensão e tornar essa aula um pouquinho mais prática possível, certo? Então, aqui estão os sistemas, né? Sistema de ataque. Esse é o modelo primário do sistema ofensivo, ok? Seguimos aqui, então. Jogar por conceitos. O que é jogar por conceitos? Aqui eu vou dividir com vocês, então, muito da minha metodologia de trabalho, certo? Apenas para que vocês compreendam que se eu quero montar um modelo de jogo, eu preciso trabalhar por meio de conceitos. O que são conceitos? Conceitos são ideias, tá? Conceitos são ideias. Os conceitos, eles podem estar sustentados num arcabouço de ideias, tá? E também podem estar sustentados aonde? Em outras modalidades. Eu posso usar conceitos que são utilizados em outras modalidades para o futsal. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já viram treinadores falando, por exemplo, eu uso a defesa do basquete, eu uso aqui o ataque do handebol, eu uso aqui metodologias do voleibol, enfim, de diversos esportes. Isso é possível porque nós podemos usar o que a gente chama de conceitos adaptados, né? Adaptar conceitos de outras modalidades ao futsal. Eu vou trazer para vocês aqui os conceitos que a gente desenvolve dentro das estruturas do jogo. Só como exemplo, não é para que vocês entendam que isso é dessa forma que se faz, ou é esses conceitos que eu vou utilizar. Vocês vão ter os de vocês, e desde que vocês consigam fundamentar e consigam jogar essa parte conceitual para dentro das estruturas, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Só estou usando como exemplo. Então, se no sistema de evolução 1, que é uma área de saída de pressão, eu preciso utilizar alguns conceitos. Eu vou utilizar estes conceitos aqui que vocês estão vendo. Olha só. Primeiro conceito, né, que está aqui, esse é um conceito que a gente utiliza bastante. Mecânicas de saídas. Organização do jogo de duplas. Saídas lado contrário. Buscas. Pode ser pela frente ou pode ser pelas costas. Apoio ao portador da posse da bola. E linhas longas. Estes são os conceitos que são trabalhados aqui, nesse sistema de evolução. Então, sempre que eu for trabalhar, né, desse sistema aqui de evolução 1, os principais conceitos são estes.
ok? Eu vou explicar melhor para vocês isso depois. Mas guardem esses conceitos aqui como sendo os conceitos que vão ser trabalhados dentro da evolução 1. Por que é importante a gente ter isso? Porque isso vai organizar o que a gente chama de comportamentos. Mesmo que a minha quadra seja 40 metros por 20 de largura, os comportamentos são diferentes no setor 1, no setor 2 e no setor 3. Eu estou começando a amarrar aquilo que eu estou despejando para vocês como informação. O atleta que joga aqui, ele precisa entender que aqui ele tem comportamentos diferentes do que ele tem aqui e do que ele tem aqui. Não é a mesma coisa. E nós vamos ver na prática que às vezes atletas se comportam do mesmo jeito aqui do que aqui. Por isso que às vezes não é producente o que ele faz. Atletas driblam aqui no setor de alto risco e aí não driblam aqui. Por quê? Por que aqui no setor de alta pressão, de alto risco, ele quer driblar e não dribla no setor onde é potencialmente indicado que ele drible, no setor 3? Porque provavelmente nós não ensinamos ele as estruturas, ele não sabe. Se ele não sabe onde driblar, é óbvio que ele vai ter dificuldade de entender tudo isso. Ele não sabe onde driblar, ele não sabe onde é que o drible dele é mais eficiente. Então, ele vai ter essa dificuldade, certo? Se ele vai ter essa dificuldade, passa por nós orientá-lo para essa estrutura. Então, vamos lá. Esses são os principais conceitos utilizados para trabalhar nesse setor aqui. Evolução 2. Quando os atletas estiverem nesta área, os principais conceitos do sistema de evolução 2 é corte de linha. Isso é uma movimentação organizada com ênfase, né, no sistema de evolução 2. Buscas. Vocês vão ver aqui agora que essas buscas elas são pela frente. Entradas e saídas da defesa. Saídas da base 4 e se repete linhas longas. Depois eu vou mostrar para vocês esses itens com mais calma. Por hora, entendam que estes itens fazem parte do sistema de evolução 2, desta área. Ao estar aqui, são esses conceitos que precisam ser representados. Bom, avançando aqui, evolução 3. A minha equipe já se encontra na área de definição, a gente se chama de área de abertura e finalização. Aqui é a área de 1 contra 1, 2 contra 1, a área de drible mesmo, a área de assistência, de finalização, uma série de fatores. Então, aqui, eles precisam representar quais conceitos? Fixação da defesa. A gente utiliza esses meios táticos ofensivos, que é do handebol. Então, aqui eu estou usando o que a gente falou sobre conceitos adaptados. Vem do handebol, que é o conceito par-ímpar. Fixação par, fixação ímpar. Aqui, o outro conceito é ultrapassagens e continuidades. Ultrapassagens e continuidades, também um meio tático ofensivo do handebol, e ele é dependente disso aqui. Para eu executar ultrapassagem e continuidade, eu preciso executar fixações da defesa par ímpar. Jogo individual 1 contra 1 ou em duplas 2 contra 1. E já vou explicar também a potencialização desse setor 3 aqui em relação ao 1 contra 1 e ao 2 contra 1, certo? Saídas da quarta base e linhas longas segue desde esta região, sistema 1, ele vai para sistema evolução 2 até aqui. Então, ele se repete. Então, pessoal, a parte conceitual está presente nos 3 setores, nas 3 estruturas. E todos esses conceitos, eles tendem a se repetir sempre que eu estiver ocupando determinado espaço. Okay?